Convidamos a fazer parte da mesa, agora como palestrante, o professor Dr. Luiz Felipe de Alencastro, por gentileza, ele é da Universidade de Sorbonne, na França. Uma salva de palmas. A palestra a ser proferida pelo professor Luiz é Crise Financeira e Renda Básica. Como coordenação, o senador Eduardo Suplicy fará as honras. Professor, a palavra está com o senhor. Professor Luiz Felipe de Alencastro, da Universidade de Sorbonne, para nós é uma honra que tenha aceito fazer a palestra de abertura principal aqui do 13º Congresso Internacional da BIAN, e nós passamos imediatamente a palavra ao senhor. Obrigado, senador. Eu queria agradecer aos organizadores esse convite que me deixa muito honrado, em particular a professora Lena Levinas e aos demais organizadores da Universidade de São Paulo que nos acolhem aqui. A primeira coisa que eu queria dizer é que há um equívoco sobre o título. Eu vou falar, na realidade, de História da Pobreza e Renda Básica. Muito bem. Que é um assunto mais de minha competência, como os que me conhecem sabem. E eu vou começar com uma citação de uma carta que o Celso Furtado enviou em 2004 ao presidente Lula, cumprimentando por ter sancionado a lei de 2004 que instituía no Brasil a renda básica de cidadania e afirmando, era uma carta dirigida ao presidente, mas se refere também ao senador Suplicy, quero expressar-lhe minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir a escravidão. Agora, com este ato, que é fruto do civismo e da ampla visão social do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes de seu povo. Esta citação me permite de lembrar a memória de mestre Celso Furtado, e que não se trata a uma dimensão que no Brasil talvez não seja bem salientada. O fato é que Celso Furtado, Fernand Braudel, várias vezes disse que ele era também um grande historiador. Então, para um historiador e um economista tão impregnado de história do Brasil nas suas análises, o fato de abordar e contrastar o fato do Brasil ser o último país a ter abolido a escravidão e, como o ponto do atraso e o ponto do avanço, o primeiro a ter instituído a renda básica, abre a via um pouco para tentar situar as circunstâncias desse contraste, não é? E eu, então, me permito aqui apontar alguns pontos básicos sobre o tema do escravismo, essencial para compreender as raízes históricas da pobreza e dos problemas sociais do Brasil. Nós temos aqui, evidentemente, muitas das coisas que eu vou falar são bem conhecidas dos brasileiros, mas temos também colegas estrangeiros que menos familiarizados com a história do Brasil, e eu queria lembrar alguns fatos básicos. É sabido que nenhum país americano praticou a escravidão em tão larga escala como o Brasil. Do total de 11 milhões de africanos deportados e chegados vivos nas Américas, 44%, perto de 5 milhões, vieram para o território brasileiro, no período de 3 séculos, 1550 a 1850. O outro grande país escravista do continente, e eu vou fazer o paralelo o tempo todo com ele, é evidentemente os Estados Unidos, mas os Estados Unidos praticou o tráfico negreiro por pouco mais de um século, entre 1875 e 1808, e recebeu uma proporção muito menor, 560 mil africanos, ou seja, 5,5% do total. Quer dizer, nós temos 44%, os Estados Unidos tiveram 5,5%. No final das contas, o Brasil se apresenta como um agregado político americano que captou o maior número de africanos e que manteve durante mais tempo a escravidão até 1888. Nessa mesma linha de comparação com o caso americano, note-se que os dois países são os únicos em que o escravismo, em grande escala,
entranhou-se na formação do Estado independente, tornando-se constitutivo do state building. Essa é a grande diferença com os outros sistemas escravistas americanos, é que tanto nos Estados Unidos como no Brasil, isso cessou de ser um implante colonial para fazer parte da organização da nação, da organização do Estado. Isto obrigou a uma modernização do escravismo para adequá-lo ao direito penal, ao direito constitucional, ao direito comercial, ao direito civil do século XIX, que é um direito positivo e que deve detalhar as leis, obrigou, então, esse atraso histórico a tornar mais saliente a aberração que era a introdução do escravismo na contemporaneidade. Quer dizer, há uma diferença, no entanto, entre os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos, a escravidão era uma instituição regional. Ao lado do sul escravista, havia uma sociedade totalmente em fase com o Ocidente mais avançado e que se transformou num bloco anti-escravista que, com os resultados, o efeito que se conhece, uma guerra civil que fez mais de 600 mil mortos. Mas o fato é que, no Brasil, as circunstâncias eram diferentes, onde o escravismo era nacional e tinha uma dimensão urbana importante. Esse é um outro componente para entender também a pobreza urbana no Brasil. A corte, o Rio de Janeiro, possuía, em 1850, 110 mil escravos sobre 260 mil habitantes, 42%. Se considerar que muitos dos escravos circulavam pela cidade e que Niterói, do outro lado da Baía de Guanabara, onde também havia uma forte proporção de escravos, era uma extensão urbana do Rio de Janeiro, ontem e hoje, conclui-se que se havia no Rio de Janeiro, em meados do século XIX, a maior concentração urbana de escravos desde o final do Império Romano. Essa é uma circunstância importante, totalmente diferente aí do escravismo americano, é que não havia grandes cidades com uma porcentagem tão grande de escravos dentro. Outra data importante, outro dado importante, em 1850, quando o tráfico de escravos legal já estava proibido há 19 anos, havia, quer dizer, que as circunstâncias levavam, então, os declarantes a ocultar que seus escravos eram africanos, os escravos mais jovens, porque supostamente teriam entrado ilegalmente, o que era um crime. Mesmo assim, no recenseamento, aparecem 74 mil africanos livres e escravos. Isto é, um habitante em cada 3 do município do Rio de Janeiro tinha nascido na África. O Rio de Janeiro era uma cidade portuguesa e africana, nesse momento. Acessoriamente negra e brasileira também. Evidentemente, essa composição social tem muito pouco a ver com o quadro que reunia ricos, classes médias e pobres nas cidades europeias e nas capitais e grandes cidades das nações do continente americano.